Por favor, acomodem-se em seus lugares. Convidamos ao palco a jornalista Silene Pereira para mediar o nosso próximo segmento. E convidamos também ao palco Paulo do Bem, gestor médico de atenção e inovação em saúde da Unimed Vitória, que apresentará a palestra Inovação Sustentável e Consciente. Com a palavra, a mediadora Silene. Bom, todo mundo voltando aqui desse pequeno intervalo. A gente vai ouvir agora o Dr. Paulo falar, na verdade, é um pouco um resumo de tudo que a gente ouviu hoje ao longo desse dia aqui, com um foco muito interessante na atenção primária à saúde, né, Dr. Paulo, um pouco que está na base de toda essa transformação sobre a qual a gente falou aqui o dia todo. E o Dr. Paulo vai trazer alguns dados interessantes também, um case da Unimed Vitória, que podem nos ajudar a refletir, a pensar mais em estratégias, como disse o professor Cláudio há pouco aqui para a gente, em estratégias reais, importantes para serem colocadas em prática, possíveis de serem colocadas em prática. Então, vamos ouvir agora o que ele tem para nos informar. Vamos lá, doutor Paulo. Boa noite já. Obrigado pelo convite à Unidas. É uma grande honra estar aqui. Eu vou, durante os próximos minutos, tentar falar um pouco sobre o presente e, principalmente, o futuro das operadoras de plano de saúde, dando um foco na inovação. Primeiramente, eu sou ambientalista desde jovem. E uma das coisas que sempre me incomodou e hoje já é um fato, não tem muito o que a gente discutir se está ocorrendo ou não, na verdade está ocorrendo, a gente pode até discutir sobre a causa, é o aquecimento global, né? Essa é uma imagem aí, que é um dos maiores desafios que a humanidade vai vivenciar nas próximas décadas. Essa foto aí chama muita atenção. Eu fui fazer uma caminhada em 2011 nos Alpes e eu vi aquela geleira à direita ali, né? E você comparar a mesma geleira mais de 100 anos antes, na mesma época, né, no verão, é gritante a diferença. A discussão entre os cientistas já não é mais se está ou não acontecendo aquecimento global. A discussão é uma discussão de adaptação. O que nós vamos fazer se a temperatura média na Terra aumentar 2 graus? Ela vai ter N situações catastróficas. Se ela aumentar 3 graus na média, o que pode parecer pouco, mas isso é muito do ponto de vista de temperatura média, assim como no corpo humano, esse N impacto vai ser multiplicado ao quadrado, ao cubo. Se ela aumentar 4 graus, que é um cenário catastrófico, muito catastrófico, isso vai ser impraticável. Então, o que a gente tem que fazer é, de certa forma, nos adaptarmos a essa transformação e tentar buscar soluções exponenciais para resolver essa questão, que eu vou deixar mais para o final, falar um pouco sobre essa questão de exponencialidade. Existe um filósofo, né, um físico, que é Capra, Fritjof Capra, que ele fala muito de teoria de sistêmica. Se a gente pensar essa questão ambiental, é um problema sistêmico complexo de resolver. E ele precisa de ser pensado sistemicamente, né? Se a gente transpor para que a situação da saúde, vamos chamar assim, da assistência à saúde, em todos os países do mundo, esse também é um problema sistêmico, complexo, que requer várias ações interligadas, integradas, não vai ser só com uma solução que a gente vai resolver, né? E que é exponencial também. Eu não vou ficar falando muito aqui para vocês, o que é óbvio para muitos, né? Mas a gente pode pensar assim, o que está fazendo de transformação muito impactante em todos os sistemas de saúde do mundo? O primeiro é a mudança da pirâmide etária, né? Ali à esquerda tem a pirâmide etária brasileira em 2010, aliás, 1990, 2010 e 2030. Você vê que ela vai deixando de ser uma pirâmide, como em 2010, que tinha muita criança, inclusive em 1990, que tinha muita criança, passa para o período aí de 2010, que a gente está vivendo entre 2010 e 2030, o bônus demográfico, que é quando nós vamos ter a maior parte da população economicamente ativa no nosso país.
e começa, a partir de 2030, a deixar de ser uma pirâmide, virar um barril, e provavelmente, a partir de 2050, 2060, ela vira uma pirâmide invertida, o que já vai começar a acontecer com alguns países, como o Japão e a Europa. Nos próximos 10, 15 anos, são pirâmide invertida. Eu sei que muitas das autogestões, de certa forma, já vivenciam dentro de sua carteira um pouco dessa distribuição etária em barril, e que gera maior complexidade, porque do jeito que a gente cuida da nossa população, dos nossos beneficiários, ele principalmente da população que tem doenças crônicas ou que é mais idosa, ele é muito, desperdiça muito recurso, né? Tanto que a gente fez uma simulação há alguns anos na carteira da Unimed Vitória, a gente viu que a cada 1% que aumentasse a carteira, a sinistralidade vai aumentar 3,5%, né? O custo assistencial. Se a gente não conseguir repassar isso aos beneficiários, né? O que está cada vez mais difícil, a gente vai chegar num ponto de inviabilidade. Por que isso? Né? Junto com a transição demográfica, que é uma excelente notícia, nós vivermos mais, a gente também está convivendo a transição epidemiológica. O Brasil, nos anos 70, as pessoas, a principal causa de mortalidade era por doenças infecto-contagiosas, somente questões banais, como diarreia, por exemplo, pneumonia. Isso está decaindo, né, com os avanços econômicos, sociais do Brasil e também com as tecnologias. A gente, se nós nos compararmos com países da Europa, né, da América do Norte, a gente ainda tem uma taxa de mortalidade muito alta de doença infecto-contagiosa, mas ela caiu muito nas últimas 3, 4 décadas. Em compensação, a gente é campeão de mortes por causa externa, tanto por questões principalmente de trânsito, quanto de homicídio, né, gerando aí, no caso, muitos, inclusive, morbidade por causa desse, principalmente no trânsito. E a gente, hoje, a principal causa de mortalidade da população brasileira se dá decorrente das doenças crônicas, doença cardiovascular, neoplasias, que é parecido com o que já acontece também com os outros países desenvolvidos. Só que a gente convive com essa tripla carga de doença, ou de causas, vamos falar assim. Essa matéria da revista Exame é de 2013, e ela é muito interessante, porque ela, inclusive, cita essa experiência de atenção primária, que a gente tinha poucos meses que tinha começado lá em Vitória, e ela vai tentar trazer a questão que está no cerne do problema, que é, de um lado, a dificuldade, principalmente aí das empresas, de manterem o plano de saúde. Quer dizer, o plano de saúde, depois dos salários, né, como benefício, ele já está crescente o peso na folha total de pagamento. E o que está embaixo ali, que eu coloquei em vermelho, que eu acho que é onde está a oportunidade. Eles fizeram medições nos Estados Unidos, e eu acredito que a nossa não é diferente, se não for pior. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde desperdiça 30% de todo o dinheiro, todo o montante, com procedimento desnecessário ou com falhas na qualidade do que é prestado. Então, nós temos uma grande oportunidade para rever o que a gente está fazendo. E como fazer isso? Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque ela é simples, é fácil da gente... O que vocês veem aí, né, quando você olha para essa imagem? A gente tem que resgatar o cuidado, né? A gente precisa da tecnologia? Sim, ela é fundamental. Só que a gente precisa dar valor ao cuidado bem feito. Porque, na verdade, a gente é um sistema perverso. Pensando que, de um lado, a gente tem uma situação utópica, que todo mundo nascesse, né, e saudável, se permanecesse saudável, a gente teria que manter a saúde das pessoas com promoção da saúde. Só que, muitas vezes, nós vamos adoecer. Ok, o que a gente espera hoje em dia? Que a gente, usando as novas tecnologias, a gente consiga tratar o máximo das pessoas, não hospitalizando elas. Mas ok, mas vai ter momentos da nossa vida que, infelizmente, a gente vai ter que ser hospitalizado. O que eu espero de um hospital? Que faça um desfecho eficiente e com sucesso. Infelizmente, muitas vezes, o nosso modelo de pagamento, ainda predominantemente as custas do fee-for-service, ele premia o vermelho, né, quando ele deveria premiar o que é verde nesse diagrama aí. Manter a saúde das pessoas, tratá-las o máximo de forma não hospitalar, e quando for hospitalar, né, a gente tentar ter o máximo de eficiência.
Tanto que um dos pilares da reforma do sistema de saúde americana, que eu gosto desse modelo do triplo objetivo, é colocar o beneficiário, o usuário no centro do cuidado e lembrar desses 3 pilares. Primeiro é melhorar a qualidade, a assistência. Como que se faz isso? Existe um conceito de ACO que está forte nos Estados Unidos e está chegando ao Brasil, que que a tradução seria Organizações Responsáveis pelo Cuidado. Nessas organizações, elas têm que ter, por exemplo, na rede, é obrigatório ter prestador de atenção primária. Além disso, ela tem que ter informação sobre custo e qualidade para ser compartilhada com todos. E, por último, não menos importante, eu gosto de frisar, ela tem que incentivar o autocuidado. E lá na frente nós vamos falar por quê. Vou passar agora um pouco dos resultados da atenção primária na Unimed Vitória. Em 5 anos que a gente tem, a Unimed Vitória tem cerca de 340 mil beneficiários, tem 50 mil beneficiários hoje num produto de atenção primária. Foi criado um produto, são 8 clínicas. A gente tem acompanhado anualmente vários indicadores, tanto indicadores clínicos, econômicos, de satisfação. Esse é um que chama muita atenção. Ao comparar essa carteira que está em atenção primária com uma carteira que está em produtos convencionais, a frequência de exame per capita é em torno de 40% a 50%, o que demonstra que nenhuma pessoa deixa de fazer um exame que precisa ser feito, né? Não tem restrição. Agora, olha o desperdício que a gente tem aqui em relação a SADT, se comparar os dois produtos em modelos assistenciais diferentes. Aqui vocês veem, por exemplo, a incidência de ecocardiograma numa carteira geral e numa carteira com atenção primária. A gente pode passar... E aqui é um interessante, que é um gráfico que demonstra as mesmas pessoas. São 50 mil vidas, em torno de 16 mil vidas migraram de produtos convencionais, vamos falar assim, para o produto de atenção primária. A gente já tem dados de acompanhamento já de antes e depois de 11 mil vidas, e vocês veem claramente algumas reduções, principalmente em consulta em pronto-socorro, em torno de 30%, em realização de exame, em realização até de internação. A parte da qualidade, né? Pegando somente os pacientes com condições crônicas. Nos Estados Unidos, em 2003, foi feito um estudo que demonstrou que 55% das pessoas, por exemplo, com diabetes, com esquizofrenia, com DPOC e CC, recebiam o tratamento mínimo adequado. Recebiam ou praticavam os cuidados 55%. Quer dizer, tem uma taxa de defeitos, se a gente trazer da indústria a lógica de qualidade, de 45% de falha. Tem muita oportunidade para melhorar. Né? Isso aqui é um exemplo de o que a gente consegue lá no produto personal da Unimed Vitória com os pacientes diabéticos. A gente consegue fazer com que 67% dos pacientes diabéticos tenham hemoglobina glicada controlada, que mais de 80% deles executem os cuidados mínimos recomendados, né, que é o básico, gente, é fazer exame dos pés, é fazer exame anual de fundo de olho, por exemplo. Do outro lado, a parte da promoção da saúde, de tornar as comunidades, a população mais saudável, né, até porque, se a gente for ver o que faz uma população viver mais no mundo, a gente pode achar que é o sistema de saúde, o healthcare, mas não é. O peso do healthcare na questão de longevidade de uma população, principalmente longevidade com qualidade, corresponde a 10%. 20% se deve a fatores socioambientais, 30% a fatores genéticos e 40% a hábitos de vida, que são das coisas mais difíceis da gente mudar. E para isso a gente precisa de ter, não vai ser só a assistência à saúde que vai conseguir mudar os hábitos de vida. É muito mais um problema da educação, de como as cidades estão construídas, de como os incentivos adequados são feitos, por exemplo, através de políticas. O Brasil tem um exemplo, vamos falar assim, mundial, que é a questão da redução do tabagismo, né? Através de uma política pública bem intensa. E, em compensação, a gente vive hoje um outro problema, que é uma epidemia de sobrepeso e principalmente de obesidade, crescente. Né? E aí, e daí? O que vai acontecer? Se a gente fizer projeções, essas projeções já estão prontas. Se você tem uma população somente de crianças com sobrepeso e obesidade, adultos com sobrepeso e obesidade, vai aumentar, por exemplo, a prevalência de diabetes no futuro. Essa projeção de 2025 de diabetes na população brasileira, hoje que está em torno de 5% a 6% da população adulta, vai pular de 10% para 14%, vai dobrar. E aí o nosso sistema não está desenhado adequadamente para tratar de forma com alta eficiência
e efetividade de populações com doenças crônicas, principalmente com multimorbidade. E aí entra o terceiro pilar, que é como tornar a assistência à saúde mais acessível, né? A gente podia debater aqui várias frentes, mas eu vou deixar mais concentrado no que eu tenho me debruçado nos últimos anos, né, que eu estou muito empolgado tentando implementar experiências que têm a ver com a exponencialidade. A Universidade de Stanford, por exemplo, criou um conceito de... Não é possível, um professor falou o seguinte: como que a gente resolve o problema exponencial com solução linear? Isso não vai dar muito certo. Esse gráfico aqui, eu tento resumir essa palestra nesse gráfico um pouco nisso. Se a gente pensar que a linha vermelha, a necessidade de cuidado de uma determinada população, isso vai implicar em consulta, internação, exame, tudo que precisa ser feito para cuidar, consequentemente também em custo. E embaixo, em verde, a capacidade de cuidar. Hoje nós temos um modelo de baixa coordenação do cuidado, que cuida mal, por exemplo, como a gente viu dos pacientes diabéticos. Se a gente intensificar a coordenação do cuidado, a gente vai conseguir rolar essa linha. Ela é exponencial, ela vai crescer exponencial nos próximos anos. Mas ela vai deixar de ter o tracejado contínuo para o tracejado pontilhado. Mas, do outro lado, a gente tem que achar forma de cuidar de forma mais exponencial, porque o nosso modelo é linear. Ele é feito com leito de hospital, com consultório de médico. E a única forma que a gente tem é combinar o mundo físico linear com o mundo exponencial. E aonde está o mundo exponencial? Com as novas tecnologias, com os smartphones, com a inteligência artificial, com tudo que está vindo aí, que na verdade já está disponível, a tecnologia, e a gente tem que transladar isso para o nosso modelo assistencial. Tanto que pesquisa, por exemplo, da Intel mostra isso, né? Em torno de 70%, 75% das pessoas já aceitariam fazer consulta através de videoconferência. Por que a gente não faz ainda consulta médica? A população está disposta. 84% das pessoas estão dispostas a compartilhar dados de saúde. Esse documento, que eu recomendo leitura para quem quiser aprofundar a atenção primária, ele desenha cenários nos Estados Unidos para 2025. E tem 3 coisas que chamam a atenção. O primeiro é de difusão de unidades de atenção primária, que lá chama Patient Centric Medical Home. São unidades resolutivas que espera-se que 80% da demanda, da necessidade das pessoas sejam resolvidas nessas unidades. Mas, além disso, existem outras 2 frentes, que é a gestão de risco epidemiológico e genético, que está começando a se tornar uma realidade, não só lá, extremamente difundido, mas aqui eu vou trazer 2 pontos aqui para a gente exemplificar, e o autocuidado em saúde, para poder dar essa exponencialidade naquele gráfico que eu coloquei anteriormente. Esse aqui é o exemplo de uso de inteligência artificial para estudar predição de complicação em paciente diabético. Numa carteira de 300 mil vidas, foram identificados 16 mil indivíduos possivelmente diabéticos e foram escolhidos 140 que tinham alta probabilidade de uma alta sinistralidade. O custo total dessa carteira de alta sinistralidade é 3 milhões. Se você fizer uma intervenção, qual é a oportunidade que se tem de reduzir o custo? Porque isso só foi graças ao uso de inteligência artificial, de machine learning, porque isso aqui é o dado de uma pessoa. Você imagina combinar dados de 16 mil pessoas ao longo do tempo. É impossível sem ter essa tecnologia computacional que a gente tem nos dias de hoje. A outra é a questão de farmacogenética, né, que já está em nosso meio. Quer dizer, ela está muito difundida já, por exemplo, em oncologia, você estudar o DNA do tumor e a droga ser específica, mas isso vai chegar para condições básicas, simples, do dia a dia, antihipertensivo, antidepressivo. Você vai poder ver qual que é o medicamento que tem mais a ver geneticamente, que vai ter melhor efeito e melhor efetividade, menor efeito colateral, de acordo com o seu genoma. Resumindo, além da questão do gráfico, eu acredito muito dessa combinação de profissional, autocuidado e novas tecnologias. Para finalizar, eu vou mostrar o case de algo que a gente conseguiu fazer lá em Vitória nos últimos 2 anos, que é o cuidado das gestantes usando tecnologia mobile, um coach em saúde feito por enfermeiras, comparando 2.500 gestantes, 1.097 que participaram do programa, e a gente fez com que 74% delas recebessem o cuidado perfeito, que é o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde nos tempos adequados,
E 52% das que não participaram. Vocês viram que a gente conseguiu subir em mais de 20% essa qualidade, de reduzir em 20% essa taxa de defeito no cuidado da gestante. Melhoramos, por exemplo, conseguimos fazer com que as gestantes hipertensas, quase 80% delas estivessem bem controladas, 81% das gestantes com diabetes, e a gente esse ano espera, acumulando 2, 3 anos de dados, a gente mostrar inclusive economia, principalmente em complicações como UTI. Esse projeto, a gente teve as seguintes conclusões com ele. A gente trouxe o paciente para ser menos paciente e mais agente da saúde dele. A gestante interagia com a enfermeira, a gente via que às vezes o médico esquecia de pedir determinado exame, a enfermeira lembrava a paciente ia lá e cobrava do médico. Essa é a ideia. E com isso a gente conseguiu aumentar a produtividade da equipe de enfermagem, que passou a usar tecnologia. Uma enfermeira antes cuidava de 400, 500 gestantes, ela passou a cuidar de 700. A gente melhorou a qualidade, a gente conseguiu detectar complicações mais precocemente. E no final as pessoas, mesmo remotamente, se sentiram mais cuidadas. Resgatar o valor do cuidado, isso é fundamental. Por quê? Para mim, eu gosto de terminar com esse slide aqui. A gente tem uma fala do Bill Gates, que às vezes a gente sobreestima o que vai acontecer nos próximos 2 anos. A gente acha que muita coisa vai acontecer muito rápido e às vezes não acontece. Mas a gente tende a subestimar o que acontece nos próximos 10. Esse aqui é um exemplo, gente. 2007, né? A Nokia era o maior fabricante de celular do mundo. Tenho certeza que muita gente aqui nessa sala tinha celular Nokia em 2007. Quem tem celular Nokia aqui hoje em dia? Cadê a Nokia? Surgiu em 2007 algo chamado iPhone, que foi um disruptivo. Então, olha como que a nossa vida mudou para bem e para mal em certos aspectos com a questão do smartphone nos últimos 10 anos. Provavelmente outras tecnologias como a inteligência artificial também vão impactar muito nos próximos 10 anos. A gente tem que estar preparado para ela. Né? E usar a favor, para a gente poder fazer cuidado sustentável, cuidados em saúde de forma sustentável. Acho que essa é a mensagem final. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu queria lembrar, a gente está aberto aqui, vamos ter 10 minutos de sessão de pergunta. Para quem quiser enviar, pode enviar por meio das recepcionistas que estão circulando no auditório. E eu queria perguntar primeiro, doutor Paulo, pode parecer uma pergunta até óbvia demais, mas eu acho sempre importante definir exatamente quando se fala em cuidado primário, cuidado em saúde primária. O que exatamente significa isso? Para quem está aqui, tem que gerenciar a saúde de outras pessoas. Quais são os critérios básicos para definir isso? Boa pergunta. A gente, às vezes, né, fala a atenção primária está na moda. Se repete ela só às tem, vezes ninguém sabe o que ela tem 100 anos que foi concebida na Inglaterra, 1920. Ela trabalha numa lógica, basicamente, tem 2 lógicas muito fortes nela. A primeira é que você monta um percurso assistencial para a pessoa seguir. Uma lógica que, primeiro, tem uma unidade de atenção primária, que tem um médico de família, um médico generalista, que esse médico, hoje em dia, não mais um só médico, mas uma equipe multi, com enfermeiro, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, o que for necessário, para tentar resolver 80% dessa demanda. Não é possível resolver ali? Ok, ele vai partir para o próximo nível, a atenção secundária, é um centro de especialidade. Não é possível resolver ali, ele vai para o nível hospitalar. A lógica é essa, é um percurso assistencial definido. Né? A outra coisa que existe uma professora, a Barbara Starfield, que é uma referência mundial no conceito, ele tem alguns atributos. E aí é onde está a falha de muita atenção primária que existe, tanto às vezes no sistema público brasileiro, mas em outros lugares, que é não garantir alguns atributos básicos, que é o acesso. Não adianta eu falar que eu tenho atenção primária e marcar uma consulta para o paciente para daqui 15 dias. Ele vai para o pronto-socorro. E o pronto-socorro é campeão em acesso. Então, uma unidade de atenção primária tem que ser tão boa em acesso quanto um pronto-socorro. Ela tem que garantir a coordenação do cuidado. Aquele slide que eu mostrei dos pacientes diabéticos,
atingir o plano de cuidado ser cumprido no máximo. É claro que nós não vamos fazer com que 100% das pessoas cumpram, porque tem o livre-arbítrio, tem pessoa que se recusa a fazer exame, a gente não vai obrigá-la. Mas a gente tem que trabalhar com altos níveis, 80%, 90%, 95% de cumprimento de plano de cuidado. Esse é um atributo chamado coordenação do cuidado. Existe um terceiro, que eu gosto muito dele, que na tradução dos documentos se chama integralidade, e eu gosto mais do nome resolutividade, que é o enxergar epidemiologicamente o que aquela população precisa e oferecer para ele o que realmente... Se eu tenho muita gente com dor, eu estou cuidando de uma carteira de uma organização, e ali eu percebo que tem muita gente com problema mental, transtorno mental, eu tenho que ter um excelente serviço de saúde mental, quer seja com psicólogo ou médicos treinados para responder aquilo ali na atenção primária, porque senão eu não vou estar resolvendo. Então, para isso, preciso ter um perfil também do público que você está oferecendo serviço. Sim, a atenção primária funciona bem onde você tem carteiras pré-definidas, porque você faz a atenção individual, mas você também faz a atenção de chamada de saúde populacional. Você enxerga as necessidades daquela população e desenha o serviço para atender mais ou menos aquelas necessidades. E, por último, entra a longitudinalidade, que é muito mais uma consequência de um bom modelo. É aquela lógica que você vai passar, é o vínculo que você passa anos com aquela equipe, com aquele médico. Então, eu gosto de um exemplo banal, mas uma pessoa que todo mês tem uma dor de cabeça, muitas vezes é um problema social, o dinheiro dela acabou, ela fica estressada com dor de cabeça. Aquele médico que a conhece tem segurança para saber o que é aquela dor de cabeça. Se ela bater num pronto-socorro com um médico que nunca viu, ela vai sair de lá, no mínimo, com uma tomografia, né? E se ela está na unidade de atenção primária, essa dor de cabeça agora mudou, ela ficou mais intensa, mudou o padrão. Agora é a hora do médico intervir mais e tentar entender. Mas ele começa a ter segurança, maior segurança, de um lado o profissional, de um lado o próprio paciente, por ter um vínculo, de que muito desse desperdício, desse excessivo de exame, de procedimento, porque você tem um sistema mais seguro. Então, resumindo, é isso. A atenção primária é algo que consiga fazer percurso assistencial, permitir uma população ser adscrita a uma unidade de saúde, ter uma equipe multidisciplinar para dar alta resolutividade, garantir acesso e coordenação do cuidado. Obrigada. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui. O senhor deu um dado que me deixou assustada pela dimensão dele. Na verdade, 45% das pessoas que exigiam cuidados constantes não recebiam esses tratamentos. Aí eu queria saber a razão, porque eles próprios não procuravam ou porque os profissionais não ofereciam, ou é a combinação de ambas as circunstâncias? É uma combinação. Lembra que eu falei no começo, é um problema sistêmico complexo e que não é uma única solução. Vou dar um exemplo do que desencadeou aquele programa de gestantes da Unimed Vitória. Foi desencadeado quando chegou à diretoria que 2 gestantes no mesmo mês tinham tido questão de sífilis congênita. Aumentou a questão da prevalência de sífilis na população. E você tem um sistema de saúde que não tem problema de recurso, a princípio. A gente foi estudar o que aconteceu, igual um acidente aéreo, vamos estudar o que aconteceu com essas duas puérperas, essas 2 gestantes que tiveram sífilis congênita, crianças com sífilis congênita. A primeira tinha feito 6 ultrassons, mas não tinha feito VDRL. Isso é uma falha grave. A segunda, o médico pediu, mas ela não fez e ninguém checou se tinha sido feito ou não. Essa é a ideia de ter um enfermeiro próximo, uma equipe próxima, que vai o básico ser bem feito, porque não adianta a gente continuar fazendo 6 ultrassons, ultrassom com Doppler, ultrassom 4D, e não fizer um VDRL que custa R$2. Esse é o paradoxo. Sim. Um sistema de saúde que não tem, a princípio, o sistema somente suplementar brasileiro, não falta recurso para fazer isso bem feito. Mas por que nós não estamos fazendo em alto nível? Nesse caso, um exame simples que poderia ter detectado rapidamente e impedido essa tragédia, né? Que são Exatamente. 2 crianças nascidas por conta de uma infecção grave como essa. É um sistema muito fragmentado, que não fala entre si que permite e que não erros. deixa o bastão cair. Eu brinco com uma corrida de revezamento, o bastão cai e continua correndo e caiu, esqueceram do bastão. É isso que acontece. Eu vou aqui fazer uma pergunta, doutor Paulo, do Euclides Monteiro. Qual a maneira de demonstrar aos beneficiários que nem sempre é necessária a utilização de equipamentos ou exames de última geração para que seja identificado o seu diagnóstico?
É uma ótima pergunta e tem a ver com o que a gente estava falando há pouco, né? Sim, eu acho o seguinte, a gente criou nas últimas décadas, principalmente a partir do final dos anos 70, uma cultura de consumo, de consumerismo de serviço de saúde, que é exagerada. E a gente esqueceu de dar valor ao cuidado, a essa... Muitas vezes o paciente já chega por um médico pedindo coisas, dizer, quero fazer uma ressonância, e não tem indicação, né? E aí a gente vai ter que criar um modelo vinculador, que as pessoas, com o passar do tempo, se sintam seguras para confiar. Para você ter ideia, hoje na Inglaterra, um consultório médico, o sistema lá de atenção primária, é proibido ter, de um lado, o paciente e o médico numa outra mesa. Os dois têm que estar juntos, igual nós estamos aqui, Sim. e com uma tela de computador entre a gente, ou uma TV. Ah, eu estou querendo fazer tal exame. Mas você não tem indicação. Não, mas eu quero assim mesmo. Espera aí, vamos abrir aqui a melhor evidência científica, eu vou te educar, te mostrar que isso não faz sentido na sua idade ser feito. Você vai ter que empoderar as pessoas para entender o que realmente precisa, até porque o acesso à informação no Google está muito difuso, muitas vezes a informação não é ruim. Tentar reeducar o paciente, né, o cliente, nessa lógica, para ele entender porque aquilo não faz sentido. Às vezes pode pôr ele até em risco, ser submetido a determinado procedimento, mas é uma construção, é uma mudança de cultura que não vai ser de um dia para o outro. Isso vai levar anos, ou décadas, vai depender da velocidade, da intensidade, da qualidade que a gente vai fazer. Em Vitória, é muito claro isso. Tem 5 anos, a gente avançou muita coisa na Unimed Vitória, mas ainda tem um longo percurso, porque boa parte dos clientes ainda não entendem o que é o ganho desse modelo. Mas todo mundo começa a fazer, começa a mostrar, peraí, isso aqui é o que faz sentido, é assim que vai ser, vamos adaptar, vamos entregar com qualidade e a gente vai transformar o sistema, porque o sistema de saúde que a gente tem é insustentável. Muito bem, muito obrigada, Dr. Paulo, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde. A gente está encerrando por hoje a nossa jornada aqui.